do ano. Eu vou falar sobre um tema livre que foi apresentado no Congresso, no 35º Congresso da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia. E a ideia é que nós façamos uma programação com antecedência para o ano. Então, se alguém tiver interesse em apresentar alguma coisa, trabalho que faça, aula que vai dar, queira treinar frente a uma plateia, que apresente a sugestão que nós vamos fazer no programa. Bom, então esse tema é pertinente para a ideia que nós temos de desenvolver um projeto de triagem na cidade de São Paulo. Esse projeto ele já passou pelo Ministério da Saúde, já foi apresentado ao ministro, e eu devo estar conversando com o secretário da Saúde, o Giovanni Serra, aqui em São Paulo, na semana que vem ou na outra semana. E o que nós vamos apresentar são os resultados desse trabalho e do atraso em relação ao diagnóstico, um trabalho antigo que nós já temos apresentado, se eu não me engano, em 2006. Bom, então vamos tocar para frente para a gente ver aqui coisas interessantes. Bom, então são dados epidemiológicos do câncer de pulmão na primeira década deste século, que foram avaliados dentro de um centro de referência. E por que a importância disso? Né? Porque o câncer de pulmão continua sendo um desafio para a saúde pública. Ele é a principal causa de óbito por neoplasia nos países desenvolvidos, embora não seja o tumor principal, tá? Tanto para o sexo masculino como para o sexo feminino em relação ao diagnóstico, mas é o primeiro em relação ao óbito. Acomete os dois sexos com a mesma agressividade. Ele apresenta-se disseminado no momento do seu diagnóstico em cerca de 30% a 60% dos casos, então uma média de 50%, metade ou mais que a metade dos casos. Ele apresenta no nosso meio, com certeza, uma incidência subestimada e tem um diagnóstico frequentemente retardado, porque os sintomas da doença confundem-se com de outras doenças respiratórias e, infelizmente, a radiologia é erroneamente interpretada na maioria dos casos, e é em cima disso que nós vamos trabalhar a campanha, fazer curso de reciclagem mostrando a interpretação equivocada dos casos que nos chegam à mão com história e com radiologia de 6 meses, 8 meses, 1 ano. Hoje nós tivemos um que foi visto pela primeira vez, a lesão em abril de 2009, e chegou no final do ano de 2000 na nossa mão. Bom, o objetivo então do trabalho é avaliar qual a tendência epidemiológica do câncer de pulmão para os próximos anos, baseado nos dados de pacientes com o diagnóstico da doença confirmada durante a primeira década deste século que nós vivemos agora. Então foi feito um levantamento retrospectivo de pacientes com câncer de pulmão, todos eles admitidos no mesmo serviço entre janeiro de 2000 e dezembro de 2009. O diagnóstico da neoplasia em todos os casos foi confirmado histopatologicamente, e os dados epidemiológicos foram divididos em relação ao sexo, idade, tipo histológico e estádio clínico. Bom, então, nesse período de 10 anos, foram admitidos no serviço 4.242 pacientes, que correspondeu a uma média de 424 pacientes ano, e o diagnóstico pode ser confirmado em 3.727 pacientes. Em relação à idade mediana dessa população, aqui já tem uma diferença que nós já sabemos, né, que mulher tende a ter câncer de pulmão em faixas etárias mais jovens em relação ao sexo masculino. Então, a mediana de faixa etária para o sexo masculino foi de 64 anos, com extremos entre 24 e 93, e para o sexo feminino de 61 anos, com extremos entre 21 e 93. Isso são dados reais da cidade de São Paulo. Então, nós temos aqui, em relação ao sexo, 67% dos pacientes eram do sexo masculino e 32% do sexo feminino, correspondendo a uma relação entre os sexos de 2 para 1.
O interessante é quando nós estratificamos por ano a relação entre homens e mulheres, né? Então, nós vamos ver que a relação total para essa população de 10 anos corresponde a 2:1, só que olhem a variação que vai ter a relação entre sexo homem e mulher, começando em 2000, 2,8:1, vai caindo progressivamente e nos últimos 5 anos ela passa a ser inferior a 2. Então em 2006, 1,7, 2007, 1,8, 2008, 1,8, 2009, 1,7. Então, uma tendência da frequência em relação ao sexo começar a se equivaler. Então, é possível que nós possamos, nós já temos um segmento de 30 anos, talvez nós possamos matematicamente chegar à conclusão de quando é que, por exemplo, os sexos terão uma frequência, uma relação de 1:1 ou praticamente 1:1. É interessante ver que, de fato, com o passar do tempo, está aumentando muito a prevalência do sexo feminino dentro da população de pacientes com câncer de pulmão. Quanto ao tipo histológico, foi uma coisa que sempre nós demos os trabalhos a respeito do assunto, e em geral sempre o adenocarcinoma ele predomina já há algum tempo, talvez há uns 10 anos, que ele é o tipo histológico mais importante, pelo menos nos Estados Unidos. Nós sabemos que em alguns países da Europa, do tipo Itália, Espanha, o carcinoma espinocelular ainda há 10 anos atrás, ou um pouco menos, ele era o tipo histológico mais preponderante. E na nossa população, sempre o carcinoma espinocelular foi o primeiro tipo histológico em frequência, seguido pelo adenocarcinoma, só que durante esses 30 anos que eu mexo com isso, nós temos visto o adenocarcinoma vir aumentando progressivamente e começar a chegar perto do carcinoma espinocelular. Então, nessa população, em relação à distribuição, quanto ao tipo histológico, nós vemos ainda que o carcinoma espinocelular corresponde a 32% do total de pacientes, o adenocarcinoma 30%, está em segundo, e a surpresa, o carcinoma indiferenciado de células pequenas vem progressivamente caindo a sua frequência. Ele já chegou a ter entre 20% a 25% dos casos. Hoje a literatura americana está citando em torno de 15%, e nós já temos aqui na nossa população 10% de pacientes com carcinoma diferenciado de células pequenas. Então, o tipo histológico que mais está sofrendo queda é o old cell em relação ao adenocarcinoma, que vem aumentando progressivamente. E nos outros casos, que correspondem a 26% da população, que é um número importante, não houve possibilidade pela hematoxilineosina de se determinar qual tipo histológico, se era adenocarcinoma ou carcinoma escamoso. Vai para frente ter um slide que vai falar a respeito disso, que também vai mostrar coisas interessantes, aquilo que se denomina carcinoma indiferenciado. Só que, em relação ao tipo histológico, quando nós vamos estudar, ou nós vamos separar os pacientes pelo sexo, nós vemos coisas interessantes. Por exemplo, no padrão, no sexo masculino, a proporção de carcinoma espinocelular em relação ao adenocarcinoma é completamente diferente. 36% dos pacientes apresentam tumor escamoso, 26% adenocarcinoma, 9,8%, um pouco então abaixo dos 10 lá de old cell, e existem ainda os 26,7% de carcinomas indiferenciados. Quando nós vamos para o sexo feminino,